Bom dia a todos. E hoje eu escolhi para nós conversarmos um pouquinho sobre a prece, oração, né? Jesus, em várias oportunidades, ele citou, né, a oração, até chamou, em algumas ocasiões, os seus discípulos para orarem, né? Para que eles acostumassem a orar. Ele fazia constantemente contato com o Pai, né? O Pai Celestial. Tudo que ele precisava, ele pedia ao Pai, se isolava, né? E falava com o Pai, né? O que estava passando e pedindo ajuda. Então, ele mesmo, né, fazia isso e tentou, né, mudar aquele sistema que os judeus tinham na época de orar, de pedir as coisas, né? Por quê? Porque eles acreditavam em vários deuses e eles pediam as coisas e tudo que acontecia com eles de bom, eles achavam que era uma dádiva de cada Deus, né? Deus do mar, da guerra, do amor, né? Cada setor, né, deles tinha um Deus específico e faziam oferendas, né? E quando eles não recebiam aquilo que pediam através da oração, eles achavam que era a ira dos deuses contra ele. Então Moisés teve muita dificuldade em convencê-los de que nós só temos um Deus e uma forma melhor de pedir as coisas. Porque tudo que a gente pede para nossos santos queridos, tudo vai para Deus, Ele é que determina. E Jesus mesmo em passagem fala assim, eu sou o caminho para chegar ao Pai. Então, tudo que nós queremos pedindo a Jesus, Ele leva para o nosso Pai Celestial. Porque nada acontece aqui na Terra, nada, sem a permissão de Deus, né? Inclusive os nossos desejos, né? As nossas vontades também, né? Então, Ele está sempre aberto para que a gente, através da oração, a gente peça, né, o que a gente quer. E eu peguei duas parábolas do Evangelho, segundo o Espiritismo, em que Jesus fala da forma como deve ser feito a prece, a oração. Uma delas está em São Mateus, no capítulo 6, versículo 5 a 8, que diz o seguinte: E quando orardes, não imiteis os hipócritas que costumam exibir-se orando em pé na sinagoga e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando orardes, entrai no vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos recompensará. E quando orardes, não falais muito, como fazem os gentios, que pensam que é pelo muito falar que serão ouvidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo que lhe o peçais. Então, isso está em São Mateus, palavras do Mestre. E numa outra passagem, em São Marcos, ele complementa, no capítulo 11, versículo 24 a 26. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes, orando, crede que o haveis de obter, e ser-vos-á dado. Mas quando vos puderdes em oração, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Pois, se vós não perdoardes,
também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará os pecados. Então ele dá a forma de como nós devemos nos comunicar com Deus, né? Com nosso Pai. E a prece é muito importante, a prece, a oração, que é a forma de nós nos ligarmos ao plano espiritual, né? Através do pensamento, né? Nós estamos nos comunicando. E ele fala mesmo, né? Que é uma coisa íntima. Eu não preciso publicamente para mostrar para as pessoas que eu estou rezando. Porque ali, se eu fizer isso, eu já tive a minha recompensa, como Jesus fala, né? É uma coisa individual, íntima de cada um, porque cada um sabe o que necessita. E Deus sabe do que todos nós necessitamos, né? Então, essas qualidades da prece, elas foram assim distintamente definidas por Jesus. Quando diz que, ao orarmos, não procurássemos nos exibir, né, falando em público, mas sim em segredo, intimamente, né, sem muitas palavras, porque não significa que eu vou falar muito, né, que eu vou ser atendido. Então faz uma coisa decorada e você nem percebe aquilo que está falando, não tem o menor sentido. Por quê? Porque a oração, ela tem que partir de uma situação de humildade, porque nós estamos pedindo, né, para sermos atendidos. Então nós estamos numa situação inferior, lógico, como pedindo, né? E uma coisa muito importante que ele fala, né, que se nós tivermos qualquer ressentimento contra alguém, antes de pedir ao Pai, vamos perdoar aquele que nós estamos dívidas, né? Que nós estamos ofendendo. Então é muito importante, né? A gente está com o nosso coração limpo, né? De ressentimento, de mágoa com as outras pessoas, antes de fazermos um pedido a Deus, para que Ele nos atenda, senão Ele não nos perdoa, né? Como é que eu posso querer perdão de Deus se eu não perdoo o meu próximo? É uma coisa meio contrassenso, né? E muitas pessoas, elas contestam a eficiência da prece, alegando que Deus já sabe tudo aquilo que nós queremos, de fato, né? E que Ele não vai mudar os desígnios dele através das leis que regem o universo, de forma alguma. Nós entendemos, concordamos, né, que as leis de Deus são eternas e imutáveis. Mas isso não significa que, ao pedirmos alguma coisa, nós estamos transgredindo essa lei de forma alguma. Por quê? Porque Deus nos deu inteligência, iniciativa, para que a gente use através do nosso livre-arbítrio. Então nós temos essa liberdade, nos foi dada, de pedir a Ele o que a gente necessita, né? Tomando essa iniciativa de cada um de nós. Da nossa iniciativa, né, se originam acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade, né? Sem dúvida. Quando eu exerço o meu livre-arbítrio, eu estou tirando essa questão de fatalidade. Isso não existe para nós, somos nós que criamos tudo, né? Então podemos pedir sem que a gente mude, né, esses desígnios de Deus, essas leis do universo que Ele fez, né? Mas lembrando sempre que vai sempre depender da vontade do Pai e principalmente do nosso merecimento, né? E não seria uma coisa ilógica a gente concluir que tudo que a gente pede, a gente vai conseguir. Não, nem sempre. Mas uma resposta sempre o Deus vai nos dar.
Muitas vezes, Ele não nos concede aquilo naquele momento, porque Ele sabe que não será bom para nós. E muitas vezes a gente pede alguma coisa, até esquece, né? Não acontece, esquece, e quando passa um tempo, aquilo vem. A dizer, puxa vida, agora que veio. Por quê? Porque não era, naquela época que eu pedi, não era a hora para aquilo acontecer, porque não seria bom para mim. E Deus se preocupa com isso, obviamente, né? Então, se nós pegarmos a pergunta 659 que Allan Kardec fez aos espíritos para saber o que é a prece, né? Eles responderam o seguinte: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Então isso é que é a prece. Nós estamos nos ligando a Deus, né? Isso é muito importante, né? Há três coisas, a resposta ainda fala, há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Essas três coisas fazem parte da prece, né? Então, o que é louvar? Louvar é amar a Deus sobre todas as coisas e aceitando como causa primária de tudo que existe. Isso é que é louvar a Deus, né? É aceitar Ele como o Ser Supremo, né? E pedir é aquilo que nós necessitamos para nós, mesmo que Ele saiba, né? Agora, não precisamos negociar com Deus, como os judeus faziam, né? Eles negociavam: se eu fizer isso, eu vou fazer, se eu conseguir isso, eu vou fazer isso. Agora mesmo, né, depois de tantos anos, nós ainda negociamos com Deus, quando nós prometemos, né? Então eu condiciono: Pai, se o Senhor me conseguir isso, eu vou subir aquela escadaria daquela igreja de joelho. Não preciso fazer isso, negociar com Deus, né? Ele vai nos atender desde que seja da vontade dele e desde que seja do nosso merecimento. Então não precisamos prometer nada, né? Só pedir, né? É um direito que Ele nos deu de pedir. Agradecer é uma coisa que nós devíamos fazer sempre, né? Agradecer tudo que acontece com a gente, que muitas vezes a gente não agradece, né? A gente pede uma proteção, consegue e não agradece depois, né? Então é muito importante, né? Eu sempre peço aos espíritos socorristas, né, que estão sempre nos cuidando, que nos protejam no trânsito, que nada de mal aconteça, né, quando você está dirigindo, né? Muitas vezes você olha assim, você escapa de um acidente, não foi você, te ajudaram a escapar daquele acidente. E muitas vezes eu provoco e tenho aquele acidente, mas aí não é fatalidade, fui eu que provoquei. Então esses espíritos amigos estão sempre nos protegendo, né? Para que não tenhamos incidente, nem acidente, em todos os sentidos, né? Porque nós estamos rodeados de perigos, né? Na nossa existência terrena. Então temos que agradecer as coisas boas e as coisas ruins também, porque as coisas ruins que acontecem conosco servem como aprendizado para nós. Nós temos que tirar das coisas ruins o que é bom daquilo, porque aquilo nos faz, né, aceitar uma série de coisas, entender. Então, não é só coisas boas que não agradecer, coisas ruins. Muitas vezes, uma doença se aceita porque quem sabe se você não pediu isso,
né? A sua prova lá em cima, o compromisso que você teve. Então, apareceu, vamos agradecer, né? E quantas coisas acontecem que poderiam ter sido piores e não foram, né? E nós não agradecemos. Então, louvar, né? Pedir e agradecer são as 3 funções da prece, né? De todas as preces que existem, a mais importante é o Pai Nosso. Primeiro porque foi Jesus que nos deu, criou para nós, chamado de oração dominical, né? Então, basta nós rezarmos o Pai Nosso, né? Com devoção, com sinceridade, que já é uma prece melhor que existe, é a prece melhor que existe, tá? E ela ocupa o primeiro lugar, porque o Pai Nosso substitui qualquer outro tipo de prece, né? E também é uma obra-prima de sublimidade, né? De caridades que nós temos, né? Conosco, quando nós fazemos o Pão Nosso, e apesar dela ser breve, ela resume, né, 7 proposições que estão embutidas quando a gente reza o Pai Nosso, né? E ela dá todos os deveres que nós temos para com Deus, para conosco mesmo e para com o nosso próximo, porque nós pedimos perdão a Deus, mas falamos para perdoar os nossos ofensores, nossos inimigos, para que vós nos perdoe. Então, nós estamos nos comprometendo com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo, né? E é muito importante, quando nós fazemos as nossas preces, nós temos a fé, acreditar de fato que aquilo vai acontecer. Não adianta, né, eu chegar numa igreja, num templo, me ajoelhar lá, né, com a Bíblia na mão, com o terço na outra, orar, mas sem acreditar que aquilo vai ocorrer. Eu tenho que ter fé, tenho que acreditar no Pai e nós mesmos, né, que a gente consiga aquilo. Então, essa é a grande importância da prece, né? E fazemos sempre com simplicidade, né? Com caridade, lembrando sempre do nosso próximo. E na prece está embutido o perdão que nós devemos dar e aceitar do nosso próximo, né? Que muitas vezes a gente não consegue, que é realmente uma coisa muito difícil ainda para nós, né? Jesus falou muito em perdoar, perdoai vossos inimigos, né? Sempre. E naquela época era um absurdo se pedir isso, né? Porque eles eram olho por olho, dente por dente. Ele conseguiu acabar, né, com essa ignorância, né? Agressividade que os povos tinham na época. E quem que garante que nós não estávamos lá nessa época, né? Com tantas existências que nós já tivemos, que graças a Deus é apagada na nossa memória, né? Para a gente não se lembrar dessas coisas aqui, né? Mas o que é muito importante é que quando nós desencarnamos, quando nós passamos para o plano espiritual, que um dia vai acontecer, né? Aqui ninguém vai virar semente, né? Todo mundo vai voltar lá para a nossa pátria. Lá, gradativamente, vai vir à nossa memória tudo que nós fizemos anteriormente, né? Em vidas anteriores. Aí nós vamos ver como nós nos comportamos, né? E essas dores que são importantes para nós, física, que nós temos aqui, né, que fazem parte da nossa evolução espiritual,
né, que nós temos que agradecer até quando aparece para nós, é aceitar, nunca nos rebelar, mas aceitar. Lá no plano espiritual não tem dor física, porque não existe matéria, é só o nosso espírito, a matéria ficou aqui, é só o nosso espírito. Lá a nossa dor é moral. E aí o que acontece? A gente fica na expectativa de uma nova encarnação, porque é a oportunidade que a gente tem de melhorar. Não fizemos pouca coisa ou não fizemos nada nessa, na próxima eu vou conseguir. E é o que a gente pede. Então, gente, vamos criar o hábito, né, da prece, da oração, pedir pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, né, pelos nossos entes queridos também, né, e pedir por nós que temos esse direito, porque se nós merecermos, se for da vontade de Deus, na hora exata nós vamos receber isso. Ele jamais vai nos negar. Então, gente, era isso que eu queria trazer, né? Que a gente torne um hábito, né? Acordou de manhã, a primeira coisa que a gente fazer, agradecer que está vivo. É mais um dia. Quantas pessoas não acordam? E a gente tem mais essa oportunidade, mais um dia da nossa existência. Então, agradecer, né? Por mais um dia de vida, para agradecer essa oportunidade que Deus está nos dando a cada existência para melhorar o nosso espírito, que é a nossa grande meta aqui. Então, era isso, muito obrigado, que Jesus, que está sempre do nosso lado, nos ajude, né? E atenda às nossas preces, né? Que assim seja.